Agora a gente vai estudar a equação do segundo grau desse tipo aqui. Tá certo? É uma equação do segundo grau incompleta, tá certo? Ax ao quadrado mais b igual a 0. Tá bem? Então vamos lá. A gente vai compreender como é que se resolve ela. Normalmente, quando a gente se resolve a equação do segundo grau, como é que faz? Se a gente tem x ao quadrado menos 9 igual a 0. Sim, outra coisa. É do segundo grau porque tem uma incógnita com o expoente igual a 2, tá certo? Por isso que é uma equação do segundo grau. A gente passa para o segundo membro, se está negativo, passa positivo. Lembra que no começo, quando eu estava estudando, quando a gente estava começando a estudar equações, eu falei que a gente tem que trabalhar com os inversos. Aqui é uma potência. Qual é o inverso da potência? A radiciação. Se está em forma de potência, vai passar para o segundo membro em forma de radiciação. Mais ou menos. Por quê? Mais ou menos. Lembra que eu também falei isso quando estava utilizando potências, né? Quando a gente estava vendo as propriedades de potência, que toda vez quando tiver um expoente par, ele pode ser positivo ou negativo, que o resultado vai ser sempre positivo. Por isso que a gente usa mais ou menos, que tanto faz ser positivo ou negativo. Isso aqui é o sinal de mais ou menos, um mais em cima e um menos embaixo. X vai ser igual a mais ou menos, raiz de 9 é 3. Quem será o conjunto de solução daqui? A gente vai representar dessa forma aqui. O conjunto de solução vai ser menos 3 e mais 3, tá certo? Um resultado positivo e outro negativo. Essa será a solução dessa equação do segundo grau. Um resultado negativo a gente coloca primeiro e depois o positivo. Vamos ver para esse outro caso aqui. Resolvendo normal, né? Feito a gente é acostumado a resolver. A gente tem 16x ao quadrado. Se aqui está negativo, passa para o segundo membro positivo. Vai ficar x ao quadrado. Se está multiplicando, passo dividindo. Vai ficar 1 sobre 16. Eu vou passar para cá, vou ficar x. Se está em forma de potência, passa em forma de raiz quadrada, nesse caso. 1 sobre 16. Primeiro a gente pode fazer o de baixo e o de cima. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 16 é 4. Só que lembre, toda vez quando passar nesse formato, vai ser um positivo, outro negativo, tá certo? Então, quem seria o conjunto de solução daqui? Seria menos 1 quarto mais 1 quarto, tá certo? Esse será o conjunto de solução. A gente já viu dois exemplos, vamos para o terceiro exemplo. Vou apagar aqui. Esse terceiro exemplo, a gente vai resolver normal, né? X ao quadrado tá positivo aqui, eu venho para o segundo membro negativo. Então x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. Lembra que eu falei o quê? Que quando a gente está estudando as propriedades de radiciação, a raiz quadrada, quando o índice for par, ela não pode ser negativo, porque senão não vai estar no conjunto dos números inteiros, né? Então, a solução daqui é conjunto vazio. Isso aqui é o símbolo do conjunto vazio, tá certo? A gente não tem como solucionar. Não tem como dizer que a gente tem raiz quadrada de menos 4. A gente tem a raiz quadrada de 4. A de menos 4 não. Vamos dar outro exemplo? Vou pegar outro exemplo aqui. Exemplo 4. Exemplo 4, a gente pode ter 2x ao quadrado menos 50 igual a 0. Vamos encontrar. A gente resolve normal essa equação, como se estivesse resolvendo a equação do primeiro grau. Eu vou ter 2x ao quadrado, está negativo, passo para o segundo membro positivo. Eu tenho x ao quadrado
Tá multiplicando, passo dividindo. Vou ter 50 dividido por 2. Então vamos lá. X ao quadrado vai ser 50 dividido por 2 é 25. X vai ser igual. Está em forma de potência. Vou passar em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 25. X vai ser mais ou menos, raiz de 25 é 5, raiz quadrada de 25. Quem seria o conjunto de solução? Menos 5 e mais 5, tá certo? O conjunto dos números inteiros, que a gente estudou radiciação nesse caso. Então, basicamente é isso, a resolução de uma equação do segundo grau desse tipo. Então, vamos lá aqui a explicação de algumas questões. Na primeira, considerando a equação 10x ao quadrado menos 1000 igual a zero, duas raízes reais e distintas, a e b, podem ser encontradas. Determine a ao quadrado mais b ao quadrado. Outra coisa que eu não falei para vocês, o resultado que eu encontrar aqui da solução também é chamado de raízes da equação, tá certo? Então, esses resultados são chamados de raízes. Aí vocês vão encontrar o valor de A e o valor de B das raízes e vai elevar ao quadrado os dois e vai fazer a soma, e a partir daí vocês marcam a alternativa correta. Na segunda, seja a equação x ao quadrado mais 4 igual a zero no conjunto universo, onde C é o conjunto dos números complexos sobre a setença. A soma das raízes dessa equação é zero. Vamos ver, né? Vocês vejam aí direitinho e a partir daí marca a alternativa correta. A terceira, a equação incompleta 4x ao quadrado menos 16 igual a zero possui solução? Se sim, quais são as raízes reais que a resolvem? Você vai ver, se ela tiver solução, você vai tentar encontrar a solução delas. Na quarta questão, está dizendo assim, verifique se 1 é raiz das equações abaixo. Vocês vão substituir. Eu vou pegar o exemplo aqui da letra C, tá certo? Letra C da quarta questão. Na letra C da quarta questão, a gente tem assim, 2x ao quadrado menos 2 igual a zero. E está perguntando se 1 é solução dessa equação. Como a gente sabe, a gente pode resolver a equação? Pode resolver, professor. Ou pode simplesmente substituir os valores. Ou seja, eu vou substituir 1 em x. 2 vezes 1 ao quadrado menos 2 igual a zero. 2 vezes 1 menos 2 igual a zero. 2 vezes 1 é 2, né? 2 menos 2 é 0. 0 igual a 0. Então, essa equação daqui é solução. Essa equação daqui, 1 é raiz dela, tá certo? 1 é raiz dessa solução, tá bem? Então, vocês vão fazer isso com a letra A e a letra B também. E até a próxima aula, viu, gente?